Bem-vindos ao nosso Perícia em Foco dessa semana. E hoje eu vou falar para vocês sobre 3 erros que o perito judicial não pode cometer. Eu diria que são 3 principais, entre aspas, tiro no pé que o perito tem que tomar cuidado para não cair nessas armadilhas. A primeira delas é o perito conjugar o verbo achar. Carla, você enlouqueceu. Como assim conjugar verbo? Sim, gente, vocês estão proibidos de, na discussão de vocês ou na resposta aos quesitos de vocês, dizerem eu acho. E mais, eu vou além. Se alguém perguntar para vocês nos quesitos, queira o perito informar o que ele acha a respeito, para. Não respondam, vocês não têm que achar nada. Não é só que vocês não têm que achar, porque quando vocês acham, o achar não é técnico. Não é isso. O CPC, que é o Código de Processo Civil, ele veda o perito de emitir a opinião. Então, o perito não acha nada. Nunca, em hipótese alguma. Ah, Carla, mas nem se o juiz perguntar, nem se o juiz perguntar. O juiz vai querer saber a avaliação técnica do perito, mas a opinião do perito o juiz não vai querer saber. E quem quiser saber não vai ter essa resposta. Um bom perito, gente, não emite opinião. Um bom perito faz um parecer e uma análise técnica do que está acontecendo naquele processo, com o objetivo único e exclusivo de ajudar o juiz a tomar a decisão dele. Estamos combinados? Muito bem. Segundo erro comum dos peritos, levar para o pessoal. Gente, como assim levar para o pessoal? Sim, levar para o pessoal. Muitas vezes, nós peritos sofremos impugnações, ou seja, as pessoas discordam daquilo que a gente está falando. Seja quando a gente é nomeado pelo juiz, às vezes a parte vai discordar da sua nomeação. Seja quando a gente propõe os honorários periciais, ou seja, quando a gente faz o nosso orçamento do nosso trabalho, as partes podem impugnar o nosso orçamento, elas podem não concordar com o nosso orçamento. E ainda mais, às vezes as partes fazem uma impugnação ao nosso laudo pericial. E, gente, nem sempre essas impugnações, elas são fofas e delicadas. E eu vou além, nem sempre essas impugnações, elas são cordiais, como deveriam ser. Mas na vida a gente não tem controle sobre tudo. E essa é uma das coisas que a gente não tem controle. A gente não tem controle sobre o que o outro fala da gente. É claro que no mundo perfeito e imaginário, seria ideal que todas essas impugnações, tanto a pessoa do perito quanto aos honorários e mais ainda ao trabalho pericial apresentado, ao laudo pericial, o ideal seria que essas impugnações tivessem uma cordialidade. Você impugnasse o conteúdo e não a pessoa. Mas muitas vezes isso não acontece. Então, um tiro no pé gravíssimo é quando o perito leva essa impugnação para o pessoal, quer quando a outra parte se comportou bem e nem fez nenhuma agressão velada ou explícita ao perito, quer quando a parte fez, porque muitas vezes ela provoca mesmo o perito. Agora, cabe ao perito não cair nessa provocação. Então, se o perito não levar para o pessoal esse tipo de impugnação e responder tanto a impugnação à sua pessoa, quanto aos honorários e ao laudo pericial, se essas 3 impugnações o perito não tomar para o pessoal e responder baseado na técnica, olha, não adianta me impugnar não, porque eu tenho essa e essa formação que me permitem fazer essa perícia. Olha, não adianta impugnar meus honorários, porque eu estou justificando esse valor que eu propus assim assado. Olha, não adianta impugnar essa questão do laudo não, porque a diretriz fulana de tal me respalda para responder isso aqui. Então, as suas respostas, elas precisam ser técnicas e nunca um bate-boca através de petição, tá? Então, fica essa dica que isso é muito importante, a gente tem visto muito isso. Uma outra coisa que é importante, e é um tiro no pé também, é o terceiro dessa nossa série de hoje, é quando o perito, ele por acaso tem algum motivo de impedimento ou suspeição
que estão lá previstos no CPC, e ele não revela esse motivo de impugnação ou suspeição e segue atuando naquele processo. Gente, isso é um tiro no pé porque é a nossa reputação que está em jogo. Então a gente precisa ficar muito atento se de fato naquele processo a gente não conhece uma das partes, não é parente dos patronos, dos advogados de uma das partes, ou se a gente já não está prestando serviço por fora para uma daquelas partes. Quer dizer, esses são alguns dos motivos de impedimento que a gente teria. Então, assim, é muito importante que a gente observe antes de aceitar uma demanda e antes de executar um trabalho, que a gente observe se não existe nenhum motivo de impedimento ou suspeição, para que a gente não siga atuando numa demanda que a gente não poderia atuar e para que isso não queime o nosso filme, entre aspas. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês no nosso Perícia em Foco da próxima semana.